a cisão e o surgimento da União Soviética, através do Tratado de Brest-Litovsk assinado no início de 1918. A União Soviética abriu mão de sua soberania sobre a maior parte do território da Ucrânia, mas o tratado foi anulado pela derrota dos aliados no final da Primeira Guerra Mundial. O território passou a ser disputado na Guerra Polaco-Soviética. O colapso dos impérios russo e austríaco, após a Primeira Guerra Mundial, e a Revolução Russa de 1917 deram origem ao ressurgimento do movimento ucraniano pela autodeterminação nacional em grande parte da Ucrânia. Em fevereiro de 1917, com o fim do czarismo, iniciou-se uma luta pelo poder entre o governo provisório de São Petersburgo e a Rada Central de Kiev. Em dezembro, depois que os bolcheviques chegaram ao poder, o primeiro Congresso Ucraniano dos Sovietes proclamou a soberania sobre a região mais oriental da Ucrânia, com sede em Cracóvia. A Rada, por outro lado, era aliada do exército do Oder que invadiu o país na primavera de 1918. A Ucrânia foi um campo de batalha entre o governo soviético e seus inimigos em casa e no exterior até 1920. A derrota da Polônia na ofensiva de Kiev, 1920, que celebrou o último ato da Guerra Polaco-Soviética em março de 1921. Riga entre a Polônia e os bolcheviques. O Tratado de Paz dividiu a Ucrânia novamente. O Oeste foi incorporado à nova Segunda República Polonesa. A maior parte do Centro e do Leste tornou-se a República Socialista Soviética da Ucrânia e, mais tarde, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Unidas da Ucrânia foi formada em dezembro de 1922. Os ideais nacionais ucranianos sobreviveram nos primeiros dias do domínio soviético. Após a implementação da política nacional soviética, a cultura e a língua ucraniana floresceram. Mudanças políticas na década de 1930 colocaram seus ganhos em risco. A industrialização na União Soviética começou na Ucrânia no final da década de 1920, e a produção industrial do país quadruplicou na década de 1930, um processo que trouxe altos custos para os agricultores, que eram a espinha dorsal da nação ucraniana. Para atender à necessidade de mais alimentos e financiar a industrialização, Stalin instituiu um programa de coletivização agrícola, no qual o Estado consolidava as terras dos agricultores e o gado em fazendas coletivas. As ações dos militares e da polícia soviética, OGPU, garantiram esse processo. Os resistentes foram presos e deportados. Os agricultores foram forçados a lidar com os efeitos devastadores da coletivização sobre a produtividade agrícola e as exigências de aumento das cotas de produção. A fome se generalizou porque os membros das fazendas coletivas não tiveram acesso a alimentos até que tivessem cumprido suas impossíveis cotas de produção. Este processo histórico, conhecido como a Grande Fome, fez com que 7 milhões de pessoas, 25% da população da Ucrânia, morressem de fome. Na mesma época, a União Soviética acusou as elites políticas e culturais ucranianas de desvios nacionalistas, ao reverter a política nacional no início da década de 1930. Duas ondas de expurgos, de 1929 a 1934 e de 1936 a 1938, resultaram na eliminação de 4/5 da elite cultural ucraniana.